Quando eu era pequeno, eu gostava tanto de animais que um dos passeios favoritos da minha vida era ir ao zoológico. Hoje em dia eu amo tantos animais que um dos últimos lugares que eu iria é pro zoológico. O que mudou? Olá, que tal? Antes de começar esse vídeo, que é um pouco polêmico, é muito caro para algumas pessoas esse assunto, zoológico, eu queria pedir para vocês compartilharem muito esse vídeo, deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal Vegflix. Esse engajamento, essa interação é muito importante pra gente. Assim como também aqui embaixo tem o link de Apoia-se, para você continuar apoiando o nosso trabalho. Muito em breve, já tem muitos apoiadores, a gente vai colocar o nome de todo mundo agradecendo. Não é isso, produção? Não, a gente ainda não tem produção, mas se vocês continuarem contribuindo, provavelmente em breve a gente vai ter vídeos muito melhores, muitos conteúdos, mais frequência de vídeo e uma baita de uma produção, não é, produção? A gente ainda não tem, mas vocês entenderam qual é a lógica, qual é a dinâmica, então eu conto com a ajuda de vocês. Vamos pro assunto que é um assunto polêmico, ao mesmo tempo divide opiniões, mas que eu não quero estabelecer uma verdade absoluta, eu só quero dividir, compartilhar com vocês experiências minhas para que vocês criem a própria conclusão. Quando eu era criança, eu gostava tanto dos animais, eu cuidava tão bem dos animais, eu criava eles, eu tratava como se fosse um filho. Meu pai é biólogo, então eu tinha acesso a vários animais, eu tinha vários animais em casa. Meu passeio preferido, eu fui criado em São Paulo, então São Paulo tinha o zoológico, tinha o Simba Safari, tinha o aquário. Grande parte da família do meu pai é da Argentina, eu nasci na Argentina. Então um dos passeios favoritos nas viagens era ir ao zoológico de Palermo, que é no centro da cidade, um zoológico enorme no meio, no coração da cidade, da metrópole. Eu ia no mundo marinho, eu amava muito os animais. Era um paradoxo do amor, assim, né? Eu gostava tanto que eu queria estar perto, queria ficar olhando, queria cuidar, queria ter em casa. Mas é o contrário muitas vezes. Foi passando o tempo, hoje em dia eu entendo que é exatamente o contrário. Quem ama os animais, como no meu caso, eu não quero interferir na natureza deles, eu quero deixá-los livres, felizes. Porque por mais que eles estejam em boas condições num zoológico, eles estão vivendo enclausurados, eles estão vivendo o que a gente está vivendo agora. Você, eu, essa pandemia fez com que a gente ficasse em quarentena, isolado em casa. Eles estão vivendo isso o tempo todo, a vida inteira. Só que uma coisa é você passar isolado, uma quarentena, num sítio enorme, lindo, maravilhoso. Outra coisa é passar num apartamento. Seria bem diferente. E no caso deles, que é uma cela, que é uma prisão, que é do tamanho 5 metros quadrados às vezes, 8 metros quadrados. Imagina passar a quarentena inteira, a vida inteira em quarentena, numa cela, num quarto. É isso. E ainda com pessoas olhando, visitando e te olhando. Imagina a tortura que não seria fazer um tour por uma prisão. Então, não faz sentido. Eu sei que isso é bastante polêmico, porque muitas pessoas vão argumentar, meu pai é biólogo, já tive esse papo com ele, tem questões técnicas muito importantes, que eu não vou entrar em detalhes, eu até sugiro que se vocês querem coisas mais técnicas, acompanhe o professor Pirula, por exemplo, ele fala sobre zoológicos, o biólogo Matheus Croco, que já foi aqui do Vegflix, ou até o Vitor Vegano fez um vídeo esses dias sobre zoológico. Eles são muito mais técnicos, eles falam de quando começou o zoológico, que primeiro era para coleção particular, depois o zoológico acabou criando fins científicos, culturais. Eu, quando era criança, eu ia no zoológico. Não só com meu pai no final de semana, como às vezes eu ia com o colégio. Mas eu não aprendi muitas coisas. Eu, no máximo, aprendi, porque eu gostava, inclusive, alguns nomes científicos, eu decorava, porque para mim era um prazer. Mas os meus amigos do colégio queriam mais era a farra de pegar o ônibus, o piquenique. Enquanto o macaco estava lá preso, alguns ficavam jogando coisa. Não tinha nada socioeducativo ali. Muito pelo contrário. O que estava educando é que o especismo, né? Nós, seres humanos, somos capazes de prender um bicho daquele tamanho, de várias toneladas, para que ele seja submisso à nossa espécie. Era isso que a gente vai aprendendo desde criancinha. A gente vai criando, esse bicho é para entretenimento, esse bicho é para ficar em casa, esse você faz carinho, esse você monta. É o contrário, acho que não educa muito.
Fora alguns episódios muito tristes que já aconteceram em vários zoológicos por aí. Eu citei que eu ia no zoológico de Buenos Aires, lá que tinha o urso polar mais triste do mundo. Um urso polar no calor de Buenos Aires, num recinto minúsculo, imagina. Aqui em São Paulo tinha um gorila, se eu não me engano, que ele era super revoltado, ele vivia sozinho, é um animal que vive em bandos, mas se alguém colocasse alguma fêmea para ele, ele matava a fêmea. Em Cincinnati aconteceu aquele caso do gorila, aquele gigantesco com as costas cinzas, sabe, macho alfa mesmo. Uma criança, lembra? Atravessou, de 3 anos a criança caiu no recinto dele. E os guardas desesperados, culpa dos pais, mas enfim, desesperados, abateram esse gorila para salvar a criança. Também aconteceu aquele caso, acho que foi no interior de São Paulo aqui, que uma criança também colocou o braço no tigre e o tigre arrancou o braço. Vocês lembram disso? Falando no interior de São Paulo, coisas da vida, é isso que eu quero compartilhar com vocês, experiências minhas. Desde que eu tomei consciência de que o zoológico não era o melhor lugar para os animais, por mais que tenha fins científicos, não poderia ser aberto para visitação. Isso teria que mudar. Eu sei que tem a lógica capitalista, tem toda uma questão que eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei que é polêmico, eu só estou querendo, na verdade, abrir mentes e compartilhar com vocês vivências minhas. Eu quero ressignificar essa ideia de zoológico e ressignificar essa ideia de que a gente precisa confinar, maltratar um outro ser, sendo que nós, nesse momento de pandemia, estamos loucos de ficar presos em casa, porque a gente sabe que daqui a pouco vai ser bom esse confinamento pra gente. Pra eles não. Passar uma vida inteira em confinamento não vai ser bom. Vai salvar a espécie, que a espécie pode ser extinta em breve. Se vai ser extinta, tem que entender por que vai ser extinta. Vai ser extinta por quê? Porque o habitat está caindo? Está acabando o habitat? Ou porque estão caçando? Colocar no zoológico não vai resolver isso. A não ser que coloque no zoológico o rinoceronte negro, que é o que está mais em extinção, ou o branco, que já até deve estar extinto, se eu não me engano. Não sei, se alguém souber, comenta aqui embaixo. Vai colocar no recinto e falar, esse aqui está acabando. Por quê? Porque você aí, está comendo carne. E a devastação das florestas é um dos maiores motivos para a perda de habitat natural. Ou então, porque não sei quem está usando, sei lá, um pingente de ouro de alguém que era garimpeiro de não sei aonde, que usou esse marfim para... Sabe assim? Isso não acontece. Isso não acontece. O que a gente sabe o que acontece é que tá ali mais para vaidade humana. E até onde vai a nossa vaidade, né? Enfim, eu vou falando aqui com vocês sem nenhum roteiro, então eu vou abrindo gavetas, vou puxando assuntos que vêm à cabeça na hora, mas eu quero ser mais sucinto e mais direto, porque eu quero de verdade tocar a sua sensibilidade pra gente pensar num futuro melhor juntos, como sociedade. Né? O veganismo, como o Ivan falou recentemente, é político. Isso é político. A gente pensar junto em como a gente vai ressignificar um zoológico. Vai virar santuário? E os funcionários lá? E os biólogos? E as espécies que só tem em zoológico? Como a gente vai pensar? Mas vamos começar, mesmo que passos pequenos, a caminhar para uma mudança. Isso é necessário. Eu estou lembrando aqui que coisas do ofício, eu sou ator, e recentemente eu fui fazer um personagem e o meu personagem tinha que frequentar o zoológico. Porque meu personagem era apaixonado por uma veterinária de zoológico. E eu não ia recusar o trabalho, porque já estava no roteiro. Ao mesmo tempo, um lado meu queria ir ao zoológico, mas eu não quero pagar, não quero falar que vou, sou vegano. Ao mesmo tempo, eu queria ir lá ver os animais. Lei de Murphy imperando, eram 2 diárias. No primeiro dia choveu. Voltamos no segundo dia, choveu. No terceiro dia choveu. Acabou que, nos outros dias depois, acho que foram nos últimos 2 dias, a gente acabou indo uma semana inteira no zoológico. E eu acabei, zoológico minúsculo, não vou falar a cidade para não expor ninguém, mas aqui do lado de São Paulo, menos de 20 minutos, uma cidade aqui do lado, com zoológico, cidade desse tamanho, a cidade minúscula, zoológico minúsculo, bem pequenininho, mas tinha leão, tinha elefante, tinha girafa, num recinto pequenininho. Como estava chovendo, peguei meu guarda-chuvinha, eu ia vendo os recintos, ia olhando, e 3, 4 dias, cidade pequena, chovendo, zoológico fechado, só pra gente, pra filmar, eu acabei fazendo amizade com os cuidadores. E conversando com um deles, ele, no primeiro dia de chuva, ele falou assim, ele falou que estava indo arrumar o recinto, dar alimento pra leoa. Aí eu falei, que legal, posso ir com você? Óbvio que eu não poderia entrar, mas o recinto era tão pequeno que ele alimentando a leoa ali, eu via daqui.
triste, mas enfim. E na hora que ele estava alimentando, ele falou, que horas são? Aí eu falei, quase 9 horas. Chega cedo para gravar. Quem acha que ator não trabalha, trabalha desde cedo. Ó. Aí ele falou o seguinte, não, vamos esperar um pouco, porque 9h30 ela faz um alvoroço aí e tal. Fui entender que 9h30, todos os dias, 9h30 da manhã, a leoa ficava mugindo. A leoa ficava fazendo uns barulhos fortes, assim, não sei qual é o barulho de leão, mas ficava fazendo um barulho muito forte. Barulho esse por quê? Meses atrás, o marido dela, o leão, ele foi tirado do recinto para fazer exame de rotina, ele tinha uma série de problemas que provavelmente ele não teria na natureza. Esse leão saiu para fazer uma bateria de exames e não voltou, ele morreu. E no mesmo horário que ele saiu, que era umas 9h30, ela chamava por ele todos os dias. Eu achei bonita a história, mas pareceu aquelas histórias de pessoa do interior, de que trabalha no zoológico, me viu ali muito interessado e me contou. Beleza. A partir dali, isso foi numa segunda. Terça-feira choveu, não gravamos, 9h30, de novo a leoa fez barulho. Quarta-feira a mesma coisa. Na quinta-feira, que de fato a gente estava gravando, eu aproveitei a deixa para falar de veganismo. Eram umas 9 e pouco, ela ainda não tinha feito barulho, e o barulho, zoológico minúsculo, se ouvia por todo o zoológico. Tava toda a equipe reunida, virou até história ali no interior, nos bastidores da novela. A equipe toda reunida. Eu falei, gente, vamos esperar um pouquinho, porque agora a leoa vai fazer muito barulho. Já tá quase na hora dela fazer. Então, o dourado faz gracinha, né? Dito e feito, ela fez barulho. No dia seguinte, apliquei a mesma piadinha para outras pessoas. Dito e feito. Isso só para contar que a leoa sentia muito de estar presa, de perder o... E muitas pessoas que conviviam comigo na novela nunca tinham pensado como o leão é um ser senciente como nós. E agora, nesse momento de pandemia, que está todo mundo preso, que está todo mundo sofrendo a perda de um ente querido, a perda de alguém conhecido, famoso, que era algum ídolo, será que nesse momento a gente não vai se sensibilizar e entender que a gente tem que tratar os seres não humanos com mais respeito? Esse é um assunto que para mim é muito, muito importante, muito interessante, muito urgente. Então eu poderia ficar fazendo esse vídeo aqui por horas e horas debatendo com vocês. Mas eu quero compartilhar essa minha experiência com vocês, essa experiência que eu tive no zoológico da Argentina, que eu vi o urso polar, eu era criança, não era vegano, e entendi que ele estava sofrendo ali. E depois, já vegano, eu vi o que aconteceu no zoológico aqui perto de São Paulo, quase falei a cidade aqui perto de São Paulo. Eu vi o quanto o animal estava sofrendo lá. Será que esse é o melhor jeito para a gente manter algumas espécies por problemas que nós causamos na natureza? O que eu quero propor, além de que vocês comentem aqui embaixo, contem, compartilhem experiências de vocês, é que a gente pense em algo junto, enquanto sociedade, para ressignificar. A gente já está vendo que o novo normal agora é festa de aniversário pelo Zoom. O novo normal é cumprimentar de longe, usar máscara. Por que não pode fazer igual o museu nos Estados Unidos faz? Aquele museu maravilhoso que você vê os animais não reais. Eles estão ali ou como projeção, ou como uma representação, ou não sei nem se são de verdade animais empalhados, mas enfim, uma maneira mais moderna, menos sofrida para eles e educativa para nós, em todos os sentidos. Porque por mais que o recinto seja perfeito, ele nunca vai ser igual o natural. E os santuários, por exemplo, que pode ser uma boa solução e muitas pessoas já devem estar pensando neles. Esses santuários, assim como quase tudo no mundo, precisa de dinheiro, tem uma lógica capitalista. Não estou sendo contra o capital, mas como é que esse santuário se mantém se não tem dinheiro? Com visitação? Aí vai virar depois de novo um zoológico? Ou quem vai ajudar esse santuário? Porque na hora de resgatar, de levar lá para eles cuidarem, todo mundo quer ajudar. Mas eu frequento alguns santuários e eu sei o quanto é dura a vida deles diariamente. E o que vai fazer com os animais? Vai jogar todos os animais para o santuário? Eles vão ter condição de dar o mínimo de conforto para esses animais? Qual seria a solução? O que eu queria é que, falando no lugar de uma pessoa privilegiada que eu fui, quando criança eu fui no zoológico e meu pai era biólogo, podia me ensinar e eu criei essa consciência. Meu pai não é vegano, mas eu acho que ele é sensível ao veganismo e cada vez mais está pensando sobre isso também.
Depois, já vegano, frequentei zoológico e pude compartilhar com pessoas experiências. Também, numa posição de privilegiado, eu fui para a África do Sul e fiz o safari, os animais no lugar deles, eu no meu lugar. Eu também, quando criança, tinha aquário em casa, tive animais exóticos, coisas que eu achava que eu amava o animal, por isso que eu podia tê-lo. Mas quem ama, deixa aí, né? Sabe aquela história antiga? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando? Mais vale 2 voando, 20 voando e nenhum na mão. A gente tem que ressignificar essas coisas e é isso que eu estou propondo aqui para vocês, porque eu acho que eu, por exemplo, sou vegano pelos animais, principalmente. E, enquanto vegano, eu não posso ficar insensível a uma causa tão urgente que é esses animais que vivem uma pandemia eterna, enclausurados, presos. Eu poderia ficar horas aqui explicando para vocês porque quando criança eu amava tantos animais e eu amava o zoológico e hoje, adulto, eu amo mais ainda os animais, eu acho. E não é que eu não desgoste do zoológico, eu só acho que ele precisa mudar. Isso precisa mudar. Eu podia buscar argumentos técnicos falando com meu pai, que é biólogo, ou com alguns conhecidos de zoológico, ou esses vídeos que eu estou indicando aqui embaixo, mas eu não quero nada disso. Eu quero ir para a parte sentimental. Eu, enquanto ator, trabalho com sentimento e eu acho que isso me pega muito. E isso é essencial. A gente precisa se colocar em situação, entender que isso precisa mudar. E o veganismo é uma das maneiras de evitar que tantos animais vivam em sofrimento. Porque não vai precisar preservar espécies em zoológicos, ou então espécies que não estão em extinção, mas estão sofrendo com perda de habitat ou com exploração, também vai acabar. Ou seja, ser vegano é a minha solução para vocês. Eu queria saber o que vocês pensam disso tudo. Vegflix, Universo Veg, em um só canal.